Olá, meus amigos, muito bom dia, louvado seja Deus. Iniciamos mais este dia, iniciamos mais este momento de oração e também graças a Deus por termos uma oportunidade de ouvirmos pelo menos um pouquinho da palavra do Senhor, a palavra que alimenta a nossa alma, que nos fortalece e que nos capacita para as batalhas deste mundo, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? Olha, eu vou falar hoje com você a respeito de sermos revestidos por Deus, de sermos preparados por Deus para vivermos neste mundo, tá? Tudo isso vem, claro, pela misericórdia do Senhor. Às vezes você é aquela pessoa que se sente sozinho, abandonado, que se sente até mesmo abandonado por Deus. De repente você é aquela pessoa que às vezes se pergunta: Deus, por que o Senhor não me ajuda? Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, estou sofrendo, né? E na verdade, filho, Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca te desamparou. Pode ter certeza, desde o momento que você aceitou a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, Ele nunca te deixou e nunca te desamparou. É a gente que não tem olhos para isso, né? A gente que, às vezes, por teimosia, anda no erro, anda no pecado, não busca Deus, se esfria na fé e aí as consequências disso vêm, tá? Porque Deus, filhinho, Ele tem regras, viu? Ele tem normas para que Ele possa nos ajudar. E às vezes o crente, ele não quer andar nessas normas, não quer buscar Deus, não quer orar, não quer se consagrar, não quer viver fora do pecado, não quer sair do pecado, né? O crente não quer saber de frequentar a casa do Senhor, como a Bíblia diz que devemos fazer. Lá em Hebreus é dito isso, olha aí, ó, que nós devemos sempre nos congregar e nunca deixar de nos congregar. Então, a pessoa não quer fazer essas coisas, aí vem os problemas. E aí a pessoa não percebe que ela está sofrendo por causa dessa falta de buscar a Deus, né? Aí se pergunta: ah, Deus, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? O Senhor não está me ouvindo, eu estou pedindo tanto para o Senhor. Você pede, mas não anda nas normas dele, né? Então, devemos mudar isso daí, tá certo? E aqui nós vamos no comecinho da história, ali um pouquinho depois de Adão e Eva terem pecado, tá? Então você conhece a história, né? Deus criou Adão, depois da costela de Adão ele formou a Eva, eles estavam ali naquela terra sem pecado, naquela terra sem maldição, naquela terra perfeita. Deus fez um jardim, né, e colocou o Adão ali para ele cuidar daquele jardim, né? Porque Deus não criou o homem para ser vagabundo, né? Para ser um preguiçoso nessa terra. Quem pensa isso está pensando errado, né? Tem gente que pensa que Adão não fazia nada nessa terra, andava peladão por aí sem fazer nada, né? Não é isso. Opa, trabalho é uma característica do Pai Celeste. O Pai Celeste trabalhou para criar essa terra, né? O trabalho de Deus, a obra das mãos de Deus foi o universo, essa terra e o próprio homem. E nós, como filhos de Deus, devemos ter essa característica também. Não podemos ser preguiçosos nem vagabundos. Precisamos, né, ter essa ideia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas, né? E Adão foi colocado no jardim do Éden para lavrar, para cuidar do jardim, né? Deus colocou ele ali. E ali então também você conhece aquela história, que existia uma árvore ali, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus disse: olha, tudo nessa terra é de vocês, tudo no jardim é de vocês, menos aquela árvore. Não toquem naquela árvore, não coma do fruto daquela árvore. E Adão desobedeceu, claro, né? A Eva foi enganada pela serpente, claro, o Satanás incorporado na serpente ali. A Eva foi enganada, mas o Adão não foi enganado. O Adão comeu sabendo das consequências. Você pode perguntar: mas pastor, se ele sabia das consequências, por que é que ele comeu daquele fruto, trazendo maldição sobre a terra? Porque a Bíblia fala isso, viu? A terra ficou maldita por causa do pecado de Adão. Bom, por que Adão comeu do fruto? A Bíblia não dá a resposta, tá? Essa é uma daquelas coisas que a Bíblia fala, né? Que aquilo que é oculto aos homens é oculto aos homens, tá? É aquilo que só Deus sabe. Um dia saberemos, mas lá na eternidade. Essa passagem está aqui, ó, tá bem? Tem coisas que é para o homem saber e tem coisas que não é para o homem saber. E a própria Bíblia, nessa passagem aqui, ó, o apóstolo Paulo fala que a Eva foi enganada, mas o homem não foi. Então nós sabemos que Adão
Ele pecou conscientemente através dessa passagem bíblica aí, ó. E aí o que acontece? Quando isso aconteceu, quando esse Adão cometeu esse pecado, né, a maldição entrou no mundo. E aí então Adão teria que sair daquele Éden, daquele jardim, porque naquele jardim também havia uma outra árvore, que é a árvore da vida, né? E que se a pessoa comesse daquela árvore, a pessoa viveria eternamente. Agora, já imaginou se Adão, contaminado pelo pecado, né, comesse daquela árvore da vida, vivesse eternamente? Ele viveria eternamente como um perdido, sofrendo nessa terra eternamente. Então Deus tinha que colocar Adão e Eva para fora do jardim. Tá entendendo? Só que, olha só, Deus não é mau, porque o erro foi do homem, não foi de Deus. Então, um pouquinho antes de Deus colocar Adão e Eva para fora do jardim, olha a misericórdia do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 21, diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha que interessante. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles caíram em si, que eles estavam nus, eles tentaram fazer umas roupinhas, umas tanguinhas ali de folhas de figueira. Mas a folha de figueira ia apodrecer, ia secar, né? Aquilo lá não veste ninguém, na verdade, né? Então, quer dizer, o homem tentando se ajudar, o homem tentando se vestir e não conseguia. Aí o que Deus fez? Deus pensou assim: bom, eles não podem mais ficar no jardim, vão ter que sair pelo mundo. Mas como é que eles vão sair pelo mundo pelados desse jeito aí, né? E a Bíblia diz então que o próprio Deus fez vestimentas de peles de animais para Adão e Eva e os vestiu. O próprio Deus fez as roupas de pele e vestiu Adão e Eva. É claro que para fazer essa vestimenta de peles, o Senhor teve que sacrificar algum animal, não é? Isso espiritualmente o que significa? Quer dizer que o próprio Deus faz o sacrifício para cobrir o homem. O próprio Deus faz o sacrifício para salvar o homem. Esse fato do que aconteceu com Adão e Eva é um símbolo da nossa salvação, porque nós não podemos nos salvar. Mas Deus é quem efetuou a nossa salvação quando na cruz do Calvário colocou seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E o sangue de Cristo nos purificou dos pecados. A mesma coisa lá no Jardim do Éden. Deus teve que derramar o sangue de um cordeiro para poder, com a pele daquele cordeiro, cobrir Adão e Eva para eles poderem viver nesse mundo, tá bom? Olha a misericórdia de Deus. Adão e Eva iam ter lutas, sim, iam ter dificuldades. O próprio Deus falou: olha, agora, antes de pecar, vocês tinham tudo na mão, mas agora vocês vão ter sofrimento, você vai ter que comer o pão do suor do teu rosto, vai ser uma vida de labuta, não vai ser fácil, né? A terra ficou maldita, agora vai ter espinhos e abrolhos, quer dizer, mato e espinheiros aí, né? Você vai ter que se virar aí, meu filho, mas eu vou estar te ajudando mesmo assim, né? Então hoje é a mesma coisa. Quando o Senhor Deus colocou Jesus na cruz do Calvário, é como naquela época de Adão e Eva, que ele matou um cordeiro para poder vestir Adão e Eva. Então, quando ele colocou Jesus na cruz, ele estava nos vestindo da capacitação para vivermos nesse mundo, até que chegue o céu, onde não haverá mais luta, onde não haverá mais batalha, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Um dia estaremos lá, seja passando pela morte física, né, quando fecharmos os olhos, ou seja, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com ele, tá bem? Agora, principalmente para hoje aí, olha aí, ó, Deus, ele tem misericórdia de você, ele está sim olhando por você, ele te cobriu com a capacitação desde o momento que você aceitou Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus pode todas as coisas, como a Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Posso, consigo, sou capaz de realizar todas as coisas, de vencer qualquer dificuldade em Cristo que me fortalece. Cristo é o Cordeiro que morreu para nos cobrir.
Assim como aquele cordeirinho, o animalzinho mesmo, né? Na época de Adão e Eva foi morto para poder cobrir Adão e Eva, para capacitá-los para esse mundo. Gente, temos tudo para vencer, só temos que entender uma coisa: Deus tem as suas normas, viu? Você quer vencer o dia de hoje, quer ser capaz de enfrentar os problemas e vencer, quer ser capaz de superar os medos aí, quer ser capaz de sair da depressão que está vivendo, da doença física que está sofrendo, quer ver aí a bênção de Deus se manifestar na sua família? Siga as normas do Senhor, ande reto diante dele, ande reto aos olhos de Deus, faça a vontade do Pai, busque a Deus, mesmo nas lutas, gente. Tem muita gente que quando começa a enfrentar a luta, desanima de buscar Deus, para de ir na igreja, para de orar, fica reclamando da vida, fica reclamando, pondo a culpa nos outros. Gente, a culpa pelo nosso fracasso sempre é nossa, nunca é de mais ninguém, sempre é nossa e somente nossa. Porque o mesmo Espírito Santo que está na pessoa mais abençoada do mundo, que aceitou Jesus, também está em nós, está em você, se você aceitou Jesus. Você pode até hoje estar num fundo de poço, mas mesmo nesse fundo de poço, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está com você. Então, a hora que você olhar para isso, focar nisso, crer nisso, começar a reagir confiando em Deus, fazer um propósito com o Senhor aí de andar reto aos olhos dele, você vai ver que diferença que isso vai fazer na sua vida. O próprio Deus começa a te levantar, o próprio Deus começa a te erguer, o próprio Deus começa a honrar você e aí você vai começar a vencer, tá bem? Então comece esse dia nessa fé, o Senhor está com você, o Senhor Jesus morreu para cobrir você de capacitação para você enfrentar esse mundo e ser, como a Bíblia diz, mais que vencedor em todas as coisas, tá bem? Vamos fazer uma oração ao Pai para você começar esse dia muito abençoado. Eu não sei o que você vai fazer daqui a pouco, você vai para o seu serviço, você vai para a academia, você vai fazer os seus exercícios, você vai para a escola, você vai trabalhar em casa, você vai visitar alguém, vai pegar a estrada para trabalhar, eu não sei, mas vamos fazer a oração para você começar esse dia na vitória, tá bem? Se você quiser colocar um copo com água aí, pode colocar para a gente consagrar essa água, aí você bebe e depois da oração, né? E dá também para sua família beber aí. Oremos ao Pai então. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado por este momento de oração. Muito obrigado porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. Mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, Pai, o Senhor ainda pensou neles e teve misericórdia deles, sacrificando um animal, um cordeiro talvez, para poder cobri-los. E essa cobertura, Pai, foi sinal da Tua misericórdia. Do mesmo modo conosco, Pai. Nós também nascemos no pecado, mas o Senhor também por nós sacrificou um cordeiro. Só que o cordeiro verdadeiro, o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, o próprio Senhor Jesus, o Senhor sacrificou para nos cobrir com a Tua capacitação, Pai. Obrigado por esta capacitação que nos torna capazes de vencer, de enfrentar os problemas, de vencer as obras do mal e de sairmos, Pai, vitoriosos de todas as lutas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que ora comigo, essa pessoa, meu Pai, que tem uma causa na justiça, essa pessoa que está enfrentando um problema na justiça, essa pessoa, Pai, que tem aí um imbróglio na justiça, que o Senhor toque nessa situação, Pai, e desfaça esse mal e dê a vitória para essa pessoa que ora comigo. Pai, abençoa essa pessoa que está orando pelo seu marido, o marido que está enfermo. Pai, visita esse homem agora, coloca a Tua mão nele para curar, para libertar. E também, Pai, para essa mulher que está sendo apresentada a Ti em oração, mulher que está enferma, mas que os filhos, que o esposo estão orando. Então, Pai, visita essa mulher também, toca no corpo dela para curar, para abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção toque, Pai, nos seios dessa mulher, para tirar, Pai, esse caroço, esse nódulo, esse mal, para refazer aquilo que a doença destruiu, Pai. Seja misericordioso, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos perfeitos, Pai, mas o sangue de Jesus nos purifica de toda imperfeição, de todo pecado. Então, Pai, atua nessa vida, operando um grande milagre. Meu Pai, liberta essa família desse espírito de contenda, Pai, esse espírito maligno que joga um contra o outro. Abençoa essa casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, Pai, que se encontra hoje desanimada, sem motivação, sem motivo para viver, Pai. Essa pessoa que está muito triste, magoada, rancorosa, meu Pai, limpa esse coração, eu te peço em nome do Senhor Jesus.
Meu Pai, dá uma renovação na alma dessa pessoa, que ela saiba que existe um Deus na vida dela e que não tem o porquê ela se preocupar, já que o Senhor cuida dela. Pai amado, Pai santo, fortalece essa pessoa para que ela te busque na tua casa, para que ela se fortaleça ouvindo a palavra do Senhor. Meu Pai, por tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa também o copo com água, que no beber desta água, Pai, que neste ato de fé, essa pessoa também receba a sua bênção. Por isso, meu Senhor, te damos graças. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga, não é para pensar, é para falar. Diga graças a Deus. Isso. Tem que falar, viu, filhinho? Abra a boca e fala, tá? As coisas acontecem, se efetivo, com o nosso falar, não é com o nosso pensamento, tá? O pensamento é como se fosse um planejamento. E quando você fala, você executa esse planejamento. Então, tem que falar graças a Deus, tem que falar louvado seja o Senhor, tem que falar quando for necessário. Está amarrado todo o mal em nome de Jesus, tá? É assim, com as palavras você cria situações favoráveis ao seu redor, com as palavras certas, né? Porque se for com a palavra errada, você acaba criando situação onde você mesmo se amarra. Então para de falar aí que não consegue, para de falar que está desanimado, para de falar que ninguém te ajuda, para de falar que não aguenta mais, para de falar que está desanimado, tá? Sai fora disso, tá bem? Olha, tenha você um excelente dia, um dia muito vitorioso para a glória do Pai e até a próxima.